Caras e caros amigos, camaradas e companheiros, a todos e todas que aqui se encontram hoje nesta milenar cidade de Braga, sejam bem-vindas e bem-vindos ao 1º de Maio, à festa da UGT, à luta da UGT por um Portugal mais democrático, mais consolidado, mais justo, mais fraterno, mais plural. É isto o espírito da UGT, é isto que nós queremos para o futuro do nosso país. Viva a UGT! Neste 1º de maio de 2019, a UGT e os seus sindicatos congregam milhares de trabalhadores e trabalhadoras, de reformados e pensionistas, de gente de todas as idades, para virem até ao norte de Portugal, uma vez mais, e num grande esforço de descentralização dos nossos sindicatos e uniões distritais, para comemorar o dia da exaltação dos trabalhadores de todo o mundo. Bem-vindos a Braga, ao 1º de Maio da UGT. Não nos cansemos de dizer: viva o 1º de Maio! Viva o movimento sindical, democrático e plural! Viva o que a UGT representa para Portugal! Começo por cumprimentar as gentes laboriosas de Braga e de toda a região norte do nosso país, na pessoa do Dr. Ricardo Rio, aqui atrás de mim, Presidente da Câmara Municipal desta cidade de Braga, que tão bem nos acolheu para aqui nos congregarmos nesta festa do Dia do Trabalhador. E agradecer-lhe a disponibilização deste magnífico espaço e de todo o apoio logístico necessário a esta iniciativa. Cumprimento de forma fraterna as delegações dos partidos políticos do PSD, do Partido Socialista, do CDS, que estão aqui presentes, e das juventudes partidárias, os autarcas, os dirigentes associativos e de outros organismos públicos e privados que quiseram brindar-nos com as suas presenças, que registamos e agradecemos, e que se vão repetindo ao longo dos anos, sem qualquer receio de sermos acusados por alguns de ligações do movimento sindical aos partidos políticos. Até parece que vivemos isolados da Europa e do mundo, onde esta prática e esta convivência se verificam sem subterfúgios, nem mentiras, na generalidade dos países europeus, nos Estados Unidos e no Canadá, na Austrália e na África do Sul, ou seja, um pouco por todo o mundo, onde a democracia permite e agiliza estas ligações. Sempre fizemos lutas e greves com governos de vários quadrantes, assim como celebramos acordos de concertação social. Só se deixa enredar nesta acusação quem não conseguiu consolidar, no seu espírito e na sua prática, ao longo dos últimos 45 anos, a essência do que é o regime democrático e das liberdades individuais e coletivas. Nós não estamos nesse grupo. Sem partidos e sem sindicatos não há democracia. Sem partidos e sem sindicatos não há regime democrático no mundo. Nós não estamos na Coreia do Norte, estamos em Portugal, estamos na Europa. UGT! 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 Por isso, caras e caros amigos, tais ideias peregrinas só servem interesses de quem não respeita a opinião dos outros e não tem outros argumentos para justificar que tais ligações não são perigosas, nem o movimento sindical que a UGT representa alguma vez se deixou enfeudar por qualquer governo. Muitas vezes bem querem alguns fazer passar a imagem que a UGT está enfeudada a alguns partidos políticos. Mas enganem-se aqueles que acham que na UGT temos medo de lutar contra quem quer que seja que esteja no governo. A UGT é independente dos partidos políticos, mas respeita-os pelo que representam para o regime democrático de Abril. Não somos subservientes nem mensageiros de projetos partidários. Somos defensores, isso sim, dos direitos de quem trabalha. E se para isso tivermos de influenciar pela nossa ação político-sindical quem nos governa e quem legisla em Portugal, pois falo-emos sem medo, sem receio, porque isso é que é a democracia. Camaradas e companheiros, é isso que os trabalhadores esperam de nós. A cultura da negociação e do diálogo social, do compromisso e dos acordos, com qualquer governo e com qualquer partido político. Agora anda muita gente preocupada
com o surgimento de sindicatos ditos independentes, que não se filiam nas centrais sindicais. Se algo se conquistou com Abril em 1974, foi a liberdade de associação, a liberdade sindical e de expressão, bem como o direito à greve. Os comentadores de serviço acham que estes novos sindicatos não se revêem na atitude do sindicalismo tradicional. Na UGT, sempre combatemos a unicidade sindical. Porque é que haveríamos agora, 45 anos depois, de sermos nós a querer impô-lo aos outros? Claro que preferimos o sindicalismo, que prefere negociar primeiro e só em última instância parte para a luta. Claro que preferimos que os dirigentes saibam o valor da estabilidade e da paz social. Claro que preferimos o credo que fazemos dos valores da OIT, que estabelecem o diálogo social para criar pontos de entendimento e não de conflito. Claro que preferimos a aposta que sempre fizemos na negociação coletiva, como forma de resolver litígios laborais e fazer emanar leis que regulem o trabalho e as suas novas formas. A luta sindical sempre foi pautada pelo exercício de agendar greves como último recurso para dirimir conflitos e não como arma de arremesso de primeira instância, como alguns fazem hoje. Sempre entendemos que a melhor greve é aquela que não temos necessidade de convocar. E se surgem novos sindicatos com outro grau de agressividade e de mobilização, então é melhor a nossa sociedade toda refletir o porquê desta nova realidade. Sobretudo quem tem de se preocupar são todos aqueles que permitiram, durante os anos da crise e da Troika, que se impusesse o bloqueio e a quase destruição da negociação coletiva, os cortes salariais, o congelamento das carreiras profissionais e a quase ostracização dos sindicatos. Foi este forte ataque aos direitos dos trabalhadores que potenciou este crescimento de sindicatos sem qualquer vínculo às confederações sindicais. E para milhares de patrões deste país que sempre olharam para os sindicatos como um empecilho e até como alvos a abaterem, agora vão negociar com quem? Quem é que querem como interlocutor? Que grau de confiança podem merecer aqueles que não permitem que sindicatos que representam trabalhadores nas suas empresas os deixem lá entrarem para nós podermos defender e sermos a voz do que têm medo de enfrentar o patrão? Se não nos deixam entrar nas empresas, falam com quem? Se não nos deixam entrar nas empresas, como é que representamos os trabalhadores? Infelizmente, caras e caros amigos, este panorama não é exclusivo do nosso país. Antes um cenário à escala global, sobretudo na Europa, como resultado de uma crise de valores, da crescente individualização das relações de trabalho, de deixarmos o coletivo para trás das costas, da perda de solidariedade entre trabalhadores, fruto do egoísmo resultante de uma certa globalização. Mas nós não desistimos. Por isso é que estamos aqui tantos. A UGT e os seus sindicatos nunca desistirão do seu trabalho de convencer as novas gerações que é preciso um sindicalismo responsável, que saiba interpretar as exigências e as necessidades de cada trabalhador. E para isso é indispensável a nossa entrada nas empresas, para fazermos o nosso trabalho e construirmos os direitos e deveres que regem as relações entre empregadores e trabalhadores. Nós sempre confiamos, nos últimos 40 anos em que a nossa central sindical foi construída para este modelo de intervenção sindical. É preciso que o surgimento destes processos reivindicativos mais agressivos e descontrolados consciencializem os empregadores em Portugal de que há que valorizar os sindicatos tradicionais que apostam na negociação e no diálogo e sabem que esses sindicatos estão filiados na UGT. E é por isso, caras e caros amigos, que na presença dos nossos representantes dos partidos políticos, registamos e agradecemos a sua presença, também queremos passar para eles e para a comunicação social, que divulga a todo o país a nossa mensagem e a quem cumprimentamos enquanto trabalhadores, que nós não podemos aceitar que alguns partidos que há 45 anos governam o nosso país se predisponham a discutir a lei da greve devido a este fenómeno dos novos sindicatos,
prejudicando quem sempre pautou o seu comportamento pela decência e pela lucidez. Esperemos que estes novos acontecimentos não embalem o nosso Parlamento para restringir os direitos dos trabalhadores, porque perdas de direitos já tivemos muitos nos tempos da Troika. E isso basta para dizermos hoje ao país de forma clara: na UGT, os sindicatos, os órgãos nacionais, as uniões distritais, os trabalhadores, milhares de trabalhadores, quase 500 mil que representamos, não aceitamos mexidas na lei da greve. Ponto final. Claro que isto vai obrigar os nossos sindicatos a um esforço maior de proximidade para explicar a esta nova geração de trabalhadores que o sindicalismo está ao serviço do bem comum, da criação de direitos e deveres para as partes, e que só assim poderemos criar estabilidade e paz social e ter melhores empregos. O nosso lema este ano é, como disse a nossa Presidente, valorizar o trabalho, dignificar os trabalhadores. Neste ano em que a Organização Internacional do Trabalho comemora 100 anos com uma reflexão à escala planetária sobre o futuro do trabalho, entendemos suscitar esta necessidade, sempre sentida, de valorizar o trabalho, de dar dignidade aos trabalhadores, para que sintam que os sindicatos existem para os representar e defender, na sua contínua busca por melhores condições de trabalho, de aumentos salariais que aproximem Portugal de uma média europeia que há 45 anos andamos à procura e não conseguimos atingir. Eu tinha 12 anos quando se deu o 25 de Abril de 74. Tenho 57. Sempre ouvi falar na tentativa de Portugal se aproximar da Europa. Não para os salários dos gestores, não para os salários dos banqueiros, não para os salários dos ricos, não para os grandes benefícios do grande capital, mas para aproximar os direitos dos trabalhadores e os seus salários à média europeia. E não baixaremos os braços enquanto esta realidade não for uma realidade em Portugal, para todos. E se é verdade que a agenda sobre o trabalho digno da OIT continua em estado de alerta, os trabalhadores portugueses vão vendo os seus salários a crescer, como disse, abaixo da média europeia, sempre com a espada dos compromissos com a União Europeia e com o BCE e até há pouco tempo com o FMI, a pender sobre as nossas cabeças, as de todos os trabalhadores e trabalhadoras deste país. Como é que nós conseguimos explicar a mais de 2 milhões de trabalhadores, sobretudo aos 650 mil da administração pública, que em 2019 os seus salários se encontram abaixo do que recebiam em 2010? Como é que nós fazemos? Como é que justificamos a intervenção dos sindicatos? Qual deve ser o nosso caminho? Já no ano passado referimos que sabemos o quanto os constrangimentos orçamentais são difíceis e que Portugal tem de cumprir com os compromissos internacionais. Mas os trabalhadores, caras e caros amigos, nós, os que estamos aqui e os que não estamos cá, mas que estão por todo o país espalhados, estamos todos cansados de ano após ano, governo após governo, continuarmos a ouvir um discurso derrotista sobre a impossibilidade de aumentos salariais e recuperação do poder de compra. E se nos últimos anos o clima económico foi de crescimento e de retoma da confiança e não houve condescendência por parte do governo, o que é que nós podemos esperar no futuro se a tendência for do arrefecimento da economia? Se no tempo das vacas gordas não há aumentos salariais, então é nas vacas magras que os trabalhadores vão ser aumentados? Que é isto? Que democracia queremos nós? Qual é o nosso papel? Como dizia, temos conseguido alcançar a média europeia em várias variáveis, designadamente, como disse, nos salários dos gestores de topo e de banqueiros. Mas os nossos, sabemos todos como é que estão. E no salário mínimo nem se fala. Apesar de 2014 para cá, ter havido sucessivos aumentos do salário mínimo nacional até aos atuais 600 euros. Mas olhemos para a vizinha Espanha
e para o compromisso do governo, que eventualmente poderá ser governo ou não, mas que está assumido na consciência dos trabalhadores espanhóis, que o próximo salário mínimo em 2020 será de 1.000 euros. E nós estamos bem nos 600 euros. Viva a Espanha! Vivam os trabalhadores europeus! Os portugueses continuam a aguardar. 45 anos depois de Abril, caras e caros amigos, 45 anos depois de Abril, continuamos a escutar todos os dias as mesmas pieguices dos nossos governantes ao longo dos anos. Não há dinheiro. A pergunta que a UGT faz, mais uma vez, será que não há mesmo dinheiro? Ou será que é mal gasto? Ou mal distribuído? Que culpa têm os trabalhadores e os da administração pública em particular, que servem os cidadãos do seu país, que garantem os serviços públicos a todos os portugueses, desta situação quando as expectativas em 2015 foram colocadas tão alto e acabámos por ver a montanha para ir a um rato? Continua a não haver dinheiro? Continuamos a trabalhar para aquecer? É isto que o país nos destina? Caras e caros amigos, estão aqui muitos representantes dos sindicatos da administração pública. Também estão do privado. Mas deixem-me perguntarem ou afirmarem, todos aqueles que dedicam as suas vidas profissionais ao serviço do Estado e por conseguinte aos seus concidadãos, que garantem os serviços públicos, a escola pública que nós defendemos, o Serviço Nacional de Saúde que nós defendemos, a Segurança Social Pública que nós defendemos e não queremos privatizada. Será quem garante serviços públicos, como a Justiça, como a Segurança? Estes trabalhadores não têm que ser valorizados, não têm que ser acarinhados. Então são o quê? Carne para canhão? Não! A UGT não está nessa. Esta, caras amigas e amigos, esta é uma luta que vale a pena ser travada pelo UGT e pelos seus sindicatos. Não convém esquecerem que a administração pública, como disse, é composta por mais de 500 mil de trabalhadores, com as suas legítimas expectativas de carreira, de melhoria dos seus salários e, sobretudo, de uma coisa que não tem preço. Chama-se respeito. O respeito não se compra nem se paga. Não se compra nem se paga. Respeito é respeito. Façam favor de respeitar os trabalhadores e as trabalhadoras da administração pública, os do privado e todos aqueles que todos os dias honram o suor do seu rosto para receber o seu salário ao final do mês. Eu sou da UGT, não estou cá por mim. A nossa central sindical está ao lado, repito, está ao lado de todos aqueles que defendem a contagem do tempo de serviço para efeitos de progressão das carreiras, da valorização dos seus salários, da dignificação das suas pessoas. Estamos no tempo em que cabe ao Parlamento ponderar e analisar, mas também é preciso, caras representantes e caros representantes dos partidos, é preciso tomar posições políticas corajosas, sem calculismos, porque estamos em tempo eleitoral, sem hipocrisias, com argumentos falaciosos nem pensarem, mas acima de tudo com verdade. Aquilo que os parlamentares vão decidir é uma decisão que abrange os trabalhadores e as trabalhadoras deste país. Merecem ou não merecem a consideração de Portugal? Merecem ou não merecem o apoio da UGT? Merecem ou não merecem ser respeitados por quem nos governa? Merecem ou não merecem ser apoiados pela Assembleia da República? O que é que há 45 anos conquistamos? A democracia. Viva a democracia! Viva a liberdade! Viva os trabalhadores! Respeitem-nos, faz favor. Mas, sobretudo, sem favor, porque essa é a obrigação de cada político deste país. Tal como fizemos no ano passado, em Figueiró dos Vinhos, lá na minha terra, quero expressar de novo, nas pessoas do José Abraão, secretário-geral da FESAP,
e o do João Dias da Silva, secretário-geral da FNE, o nosso total, indiscutível, incontornável apoio a todos os trabalhadores que eles representam, aos trabalhadores da Administração Pública de Portugal. Vivam os trabalhadores da Administração Pública! Mas, amigos e amigas, se na Administração Pública existe conflito, que esperamos que possa ser amenizado, esperamos, depois da apreciação parlamentar do diploma sobre a contagem dos serviços professores, no setor privado, a UGT continua a reivindicar aos empregadores mais diálogo e mais negociação. Sim, não é só bater no Governo e no Estado. Temos cerca de 5 milhões de trabalhadores portugueses que trabalham para o setor privado. E também temos que falar nesses. São a maioria dos trabalhadores e a maioria dos sindicatos da nossa central sindical. Fala-se muito em administração pública, mas a maioria daqueles que nós representamos, em igualdade de circunstâncias com todos, nem melhor nem pior, são os trabalhadores do setor privado. E aí quero dizer que no ano passado assinámos um acordo de concertação social, tendo como pano de fundo o combate à precariedade, a dinamização da negociação coletiva, alterações pontuais à legislação laboral. E ficou a expectativa para que os novos contratos de trabalho passassem a ser celebrados com um vínculo definitivo e estável. A verdade é que temos que reconhecer que tem havido uma resposta positiva em vários setores e empresas com a celebração ou revisão da contratação coletiva, mas também com parte significativa dos contratos de trabalho a serem celebrados sem termo. Quem é que assinou o acordo de concertação social? Os mesmos sempre, a UGT, os patrões e o Governo. Os camaradas do costume que estão sempre na concertação social, estão lá, aparecem na televisão, mas não assinam acordos. Não estabelecem compromissos. Criticam a UGT por assinar acordos. Sabem porque é que nós assinamos acordos? Para defender o diálogo social, para defendermos o compromisso, para defendermos a paz social no nosso país, para defendermos a estabilidade política governativa, para ajudar o nosso país a um desenvolvimento sustentável, mas acima de tudo a uma ação que não prejudique os trabalhadores, antes os beneficia. Os trabalhadores portugueses não são mansos. Os trabalhadores portugueses querem estabilidade, querem acreditar na palavra dos sindicatos, e os sindicatos da UGT dão aos trabalhadores garantias de credibilidade, garantias de estabilidade, porque quando assinam um contrato é para os defender para a vida, não é para os trair. É por isso que a UGT é necessária ao nosso país. O combate à precariedade é uma luta do nosso tempo. E os mais jovens, meus caros amigos e amigas, merecem o nosso empenho, tal como os nossos pais e os nossos avós lutaram pela democracia e pela liberdade. Eles merecem estabilidade, tanta quanto a tiveram os seus antecessores. A instabilidade laboral, eu repito, a instabilidade laboral é perniciosa para quem a sofre, mas também é fomentadora da incapacidade de se criar um quadro que permita assentar a vida de quem quer constituir família e contribuir para que a erosão da nossa demografia se possa inverter. Se neste primeiro trimestre de 2019, de acordo com as informações que foram transitadas há alguns dias para todo o país, se verificou uma alteração do número de nascimentos em Portugal para melhor, em comparação com 2018, e o melhor rácio dos últimos 7 anos, certamente tal clima de confiança advém, entre outros eventuais fatores, de maior estabilidade no emprego e da redução do número de desempregados. Quem é que constitui família se não tiver um vínculo laboral certo? Quem é que vai fazer filhos em Portugal e fixar-se no interior se não tiver emprego? E amanhã como é? E daqui a 6 meses? E daqui a 1 ano? Ora, o combate à precariedade é necessário para reforçar a capacidade do país de se preparar para o futuro. Não é perder população, não é envelhecer. Envelheceremos todos, certamente. É, acima de tudo, permitir que Portugal progrida, tendo mais jovens, copiando aqui Braga. Não sei o que é que o Ricardo Rio anda a fazer, mas a verdade é que os jovens existem muito no norte de Portugal. Portanto, o exemplo também tem que ser copiado e replicado para o resto de Portugal.
E, naturalmente, que este panorama permite que se verifique uma consolidação nas contas da Segurança Social, com menos encargos nos apoios aos desempregados, face à criação de novos postos de trabalho e, por conseguinte, mais contribuições para a Segurança Social. Importa, pois, que a discussão à volta da diversificação das fontes de financiamento seja feita de forma séria e com intenções clarinhas, para que o caminho a apontar por alguns, como aconteceu há dias, não seja o da tentação de privatizar a Segurança Social. Nesse caminho, a UGT não participa. Não participa nesse, nem em qualquer outro caminho que penalize sempre os mesmos. Aqueles que dependem dos rendimentos de trabalho, salários ou pensões, para terem um final de vida digno e sustentável. Falar de forma pública e irresponsável na possibilidade de aumentar a idade da reforma para os 80 anos é criar nos portugueses a imagem falsa de uma segurança social falida, sem margem para inovar nas soluções de sustentabilidade e criando pânico, como criou na população sem qualquer necessidade. Que o digam os sindicatos da UGT, que o diga a nossa central, os nossos dirigentes, com os milhares de telefonemas que recebemos de milhares de trabalhadores em pânico. Vou ficar sem reforma, tenho de trabalhar até à morte. Este discurso não pode colar. Nós não aceitamos o pânico no meio dos trabalhadores portugueses. A UGT já fez saber por diversas vezes em concertação social que as nossas propostas vão no sentido de voltarmos a ter uma idade de reforma fixa, que permita aos trabalhadores planear com antecipação e certeza a sua saída da vida ativa. E reafirmamos que o Estado deveria considerar a antecipação da idade da reforma para os trabalhadores que colaboram por turnos. Tal é o grau de desgaste que este tipo de trabalho provoca em quem o executa há longos anos e de forma continuada e reiterada. Eles merecem o nosso apoio, todos merecem, mas há uns que naturalmente, pelo facto de terem riscos profissionais acrescidos, têm naturalmente que merecer dos nossos sindicatos um apoio especial. Aqui fica mais um convite que já apresentámos em sede de concertação. Caras e caros amigos, aproximamo-nos do final da intervenção para não estarem muito tempo ao sol. Se estivesse a chover também era o mesmo problema, portanto vale mais assim. Em matéria de igualdade de oportunidades, a UGT tem feito esta temática uma das razões da sua intervenção sindical. Continuamos a assistir a uma enorme discriminação entre géneros, nomeadamente em salários. Não é possível continuarmos em 2019 a aceitar que as mulheres recebam, em média, menos 20% de salários do que os homens, apenas pelo facto de serem mulheres. Importa que possam ascender a mais cargos da administração, seja no setor público ou no privado. Importa que as candidaturas a cargos políticos tenham uma participação ainda mais ativa de mulheres, incluindo, naturalmente, nos partidos políticos, pelo exemplo didático e pedagógico que isso pode dar ao país e às empresas. E este é um combate onde a UGT se tem empenhado, através da nossa Comissão de Mulheres, na promoção da igualdade de oportunidades, porque esta luta não é só delas, é de todos, mulheres e homens, porque este é um combate civilizacional e vale a pena embrenharmos nisso. Continuamos a reivindicar ao Governo uma clara aposta no ensino e na formação profissional. Na negociação do próximo quadro comunitário, importa ficar bem vincado que as qualificações são essenciais para que os trabalhadores possam procurar outras alternativas no mercado de trabalho, num tempo de grandes incertezas, provocadas pela robotização, pela automação e pela economia digital. E aqui o apoio aos centros protocolares do IFP não pode ser regateado, pois estes centros de formação têm sido exemplares na complementariedade que têm promovido com o IFP e com o envolvimento de dezenas de milhares de trabalhadores em ações formativas com o objetivo de melhorar as suas competências. Caro Presidente Ricardo Rio, está atrás de mim, mas os anjos não têm costas. Na tua pessoa, agradeço aos autarcas deste país
a força do poder local democrático para que consigam defender da melhor forma as suas populações. O combate pelo desenvolvimento interior e dos territórios de baixa densidade deve ser um combate nacional. E a UGT tem levado a todos os cantos de Portugal a sua força e a sua mensagem de que todos somos portugueses e temos todos direito à nossa felicidade e ao nosso bem-estar, onde quer que nos encontremos. Seja com descentralização de competências, seja com a regionalização, que só peca por tardia, o país tem necessidade de promover a sua coesão territorial e de valorizar o seu interior, de combater o seu despovoamento, de fixar populações, de fixar empresas, de criar empregos. Dê por onde derem. Apelo aos autarcas portugueses para continuarem a apostarem na valorização dos pequenos territórios que estão nas margens dos grandes centros. Vale a pena ter qualidade de vida, vale a pena apostar nela, vale a pena apostar no interior, porque apostar no interior é apostar no nosso país com quase 900 anos de história. Temos que lutar por ele. Caras e caros amigos, quero ainda lembrar a todos que há eleições para o Parlamento Europeu no próximo dia 26 de maio. A democracia, há 45 anos, deu-nos um direito inalienável, o direito ao voto. Não o desperdicemos. A Europa tem sido a grande responsável por atingirmos um patamar de desenvolvimento desde a nossa adesão em 1986. Se temos infraestruturas que atravessam todo o território nacional, se modernizarmos a nossa economia e os nossos padrões de qualidade de vida, muito devemos à nossa integração europeia e à aposta feita naquele tempo por todos quantos entendiam que a Europa era o caminho, sem pôr em causa o nosso passado e a ligação atlântica. E hoje, quando o poder económico esmaga os direitos sociais, quando obriga a cortar salários para salvar bancos, mesmo que estes ultimamente se atrevam a proceder a aumentos salariais na ordem dos 0,75% em média, com a apresentação de lucros, outra vez, de milhões de euros, quando pagamos todos algum desvario cometido por anteriores governos, a verdade é que a imagem de Portugal hoje no mundo é, apesar de tudo, bem mais positiva. Por isso a UGT exorta os partidos políticos, os candidatos às eleições europeias, a valorizarem e a defenderem o pilar europeu dos direitos sociais, onde emerge a necessidade de podermos desligar do trabalho, onde podemos tentar conciliar a vida profissional com a vida pessoal e privada, onde as questões sociais estão assentes no modelo social europeu, um novo ponto de chegada que não seja uma mera miragem, para fixar os direitos dos cidadãos e identificá-los com esta Europa, em que, apesar dos Brexits e das migrações e de governos da extrema-direita que mais não estão na Europa do que a criar cancros que nós temos que extirpar, então nós continuamos a acreditar nesta Europa. E por isso, caras e caros amigos, senhores representantes e senhoras representantes dos partidos políticos, acompanhem o movimento sindical europeu na fixação de um salário mínimo europeu, também com o objetivo de uniformizar este patamar de dignidade a todos os trabalhadores da Europa, independentemente do país onde se encontrem a trabalhar e a receber o seu salário. Era importante que tivéssemos a coragem de o afirmar de uma forma assertiva em termos europeus. Não tenhamos medo de reclamar melhores condições para os homens e mulheres que representamos. Os portugueses estão aqui e agradecem aos partidos que lutem pelos seus direitos, que acompanhem o movimento sindical. Acreditamos na Europa enquanto espaço de paz e de convívio entre mais de 400 milhões de cidadãos. Na Europa sem fronteiras, solidária, coesa, forte na defesa dos seus cidadãos e das suas nações, como imaginou Jacques Delors e outros visionários da construção europeia. A UGT apela à participação dos portugueses para estas eleições de 26 de maio. A UGT sempre se bateu pela Europa. A UGT sempre se bateu pela integração europeia. Continuamos a ser seus fiéis adeptos. E para melhorar a Europa, temos de continuar a lutar por ela lá dentro. Não é a dizer que está tudo mal e queremos sair.
não é dizer que apoiamos um governo e depois dizemos que a Europa está mal. É preciso dizer claramente que a Europa ajudou a desenvolver Portugal e que os recursos que vieram da União Europeia não teríamos o desenvolvimento que temos hoje com alguns partidos políticos que acham que a Europa é o inimigo e o alvo a bater. Não faz parte do nosso léxico e lutaremos contra todos aqueles que entendem que a Europa é um alvo a bater. Nós não vamos por aí. Caras e caros amigos, camaradas e companheiros, homens e mulheres, portuguesas e portugueses, continuaremos a nossa descentralização por terras de Portugal. Nestes 40 anos de criação da UGT, que cumprimos em outubro último, quero enaltecer o nosso pluralismo, a nossa democracia interna, a liberdade que se respira e se sente no nosso seio em cada momento, o espírito de compromisso que se reforça, o crescimento da nossa filiação sindical. E quero terminar por afirmar que qualquer que seja a razão de escolha que outros tenham para o seu próprio modelo de organização sindical, nós, na UGT, sentimos-nos orgulhosos do caminho percorrido ao serviço dos trabalhadores, ao serviço do nosso país. Obrigado, Braga. Bem-ajam. Viva o movimento sindical. Viva a UGT. Viva Portugal. Viva Portugal. Viva Portugal. UGT. UGT. UGT! UGT! Até sempre! Até para o ano!